Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de volta a volta. E volta a volta de uma corrida dos anos 90, uma corrida muito importante que marcou o fim de uma era, o fim de uma rivalidade. Estou falando do GP da Austrália de 1993, a última corrida de Senna na McLaren, a última corrida de Prost na Fórmula 1, que teve algumas coisas interessantes no próprio final de semana de corrida. Enfim, uma prova inesquecível por vários elementos que tiveram nela. Inclusive, não sei se vocês estão aprovando a skin Kevin Barbudo, cara, eu vou deixar agora, cara, vou deixar aí, né, enfim, não deixei antes porque tinha documentário pra soltar. Mas enfim, sem mais enrolações, gente, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos lembrar como estava a temporada de 1993 até ali, que iria para sua última corrida. É saideira, gente, saideira. Bem, 1993 viu, assim como em 92, uma temporada dominada pela Williams. Em 92 foi Nigel Mansell, e em 93 foi a vez de Alain Prost voltar de seu ano sabático para conquistar o título. Um ano, inclusive, que era o último com aqueles auxílios eletrônicos infinitos que as equipes tinham, inclusive a McLaren. Olha a denúncia aqui, ó. O carro da McLaren era tão tecnológico quanto a Williams. Mas não tinha motor, né, gente? Pô, era o motor Ford Cosworth. Porém, foi um grande ano de Senna. Muitos dizem que foi o seu melhor em performance na carreira. Venceu o GP do Brasil, venceu o GP da Europa, venceu o GP de Mônaco, venceu o GP do Japão, todos de forma extraordinária. Em especial Interlagos e Donington, que estão entre as suas melhores vitórias na carreira. E aí a gente chega na última corrida, o GP da Austrália, em Adelaide, que sempre fechava a temporada. E quase nunca decidiu o título, só aconteceu em 86 e 94 mesmo. A situação era a seguinte: Alain Prost já tinha anunciado sua aposentadoria, Ayrton Senna já tinha anunciado que sairia da McLaren para a Williams, então aquela seria a última corrida de Prost na Fórmula 1 e de Senna na McLaren, onde conquistou 3 títulos mundiais. Ou seja, era uma prova muito e muito especial. Independente do quão boa ela seria, de qual seria o vencedor, ela já nasceu histórica. Onde a classificação antes da última corrida estava assim após a vitória do Senna em Suzuka. Alain Prost era o campeão, tetracampeão no caso, mas assim, Senna ainda brigava pelo vice-campeonato contra Damon Hill, tava só 2 pontinhos atrás. Mesma temporada de ambos sendo um abismo em performance, mas a Williams era mais carro, tinha muito mais motor, então isso pesa. Assim chegávamos para o GP da Austrália, que, gente, o quali seria fantástico. Gente, cinema. Geralmente em corridas mais antigas eu não falo muito do quali, né, passo rapidinho, porque eles não eram tão emocionantes quanto são hoje. Era outro esquema, sessão de 1 hora, nessa época era sessão na sexta e no sábado. E antes do treino classificatório a situação era a seguinte: das 15 poles do ano, 15 foram da Williams, sendo 13 do Prost. Tudo isso? Então, velho, a expectativa era de outra pole da Williams, né, natural. Só que na sexta, enquanto tava fazendo volta, o rádio do Senna dá pau. Ih, Sérgio, sujou! E naquela época, como eu disse antes, existia uma sessão de sexta e a outra de sábado para definir a pole. O melhor tempo de qualquer uma das duas valeria. E bicho, ele tava com pouco combustível no carro e o Ron Dennis entrava em desespero. Eles ficavam balançando o braço ali na frente do pitwall para ele parar e nada. Sai! 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 Ficavam lá: ei, meu irmão, vai pro box, cara, tu vai ficar sem gasolina. E o resultado, Ayrton Senna foi o pole position com mais de 4 décimos de vantagem para Alain Prost. Sim, 4 décimos. Que coisa impressionante. Detalhe que em retas a McLaren estava cerca de 15 km por hora mais lenta que a Williams. Mas como era pista de rua, Senna conseguiu reverter isso nas curvas, fez a pole com sobra e sem qualquer membro da McLaren, nem mesmo o Senna acreditar. A invencibilidade da Williams tinha acabado e tá aí a única pole do Senna no ano e na despedida. Agora, rapaz, é o brasileiro largando da ponta, vamos ver se ele segura. O grid ficou assim: Senna e Prost na primeira fila, Hill e Schumacher na segunda, e se terminasse assim, Senna era vice, depois Hakkinen, Berger, Alesi, Brundle, Patrese, Aguri e Suzuki fechando o top 10. Agora era ir para a corrida, onde eu já abro o vídeo ali da corrida para assistir assim, cara. Já vou dançando, cara. Pô, musiquinha da Fuji TV. Belo sol em Adelaide, já começa bem porque o Brundle demorou para pegar no tranco ali antes da volta de apresentação. Ligier com essa pintura aí no mínimo esquisita. E tudo estava pronto para a largada. Tem um problema. Detenha a contagem! O Kyo Katayama ficou no grid, o Martin Brundle de novo teve problema, então era largada abortada. Mas ok, depois de uma demora, tava tudo pronto e agora sim...
Ei, rapaz, deu ruim de novo. Interrompa a contagem. Ed Irvine errou o cochete, apagou o carro e teria que largar do fundão. Pô, rapaziada, vamos largar aí, cara. Vamos largar, velho, pelo amor de Deus. E o Ken Tyrrell tava indignadaço porque o Katayama também teria que largar do fundão, cara. Que zona. Mas enfim, após muita espera, Luiz Ventos acendia e começava o GP da Austrália. Senna largou bem e manteve a ponta com o top 4 seguindo o mesmo. Enquanto uma Lotus, a de Pedro Lamy, era rodada. Ele que abandonou. E o carro ficava na pista, né, por mais uma volta. Ô, segurança top da época, hein? Parabéns. A galera já ia abrindo, especialmente o Senna, só tinha pressão ali do Schumi no Rio. Inclusive telemetria top aí na tela, hein, caras? Pô, da hora. Que assim, para a tecnologia da época era muito e muito avançado, muito bom. E as quebras começavam. O Martini era o primeiro na volta 6. Herbert era outro, problema de suspensão, fim de prova para Lotus. E teve Irvine que olha o que esse louco tá fazendo, pelo amor de Deus. Muro pra ele, fim de prova, já era. Olha o Irvine, não. Ele vai fazer coisa nessa corrida de novo, viu? Ele é muito louco. E o Katayama, o nosso catagrama, foi outro que escapou e bateu. Esses dois adiaram a largada pra nada e ainda bateram no início de prova. Parabéns, hein, gente? Enquanto isso, Senna e Prost trocavam voltas mais rápidas, lembrando os velhos tempos. Porém, o brasileiro tava de boa. O Schumi seguia pressionando o Rio e na volta 15 fez a sua parada em 4 segundos. Rapaz, que parada absurdamente rápida para 93, que isso? Nossa, como foi rápido, amigo. Ele tava voando, fazendo volta mais rápida, mas a sua Benetton quebrou na volta 20, cara. O motor foi-se embora e agora as Williams estavam mais aliviadas. Agora tô aliviado. E o francês Jean-Marc Counon rodou. E tome palavra do Galvão. Esse pessoal que compra assento pra correr é isso aí. Chega numa pista que não permite erro, acontece isso. E aí, momento merchan Nicolas aqui, porque eu vou falar da Paroc BR, cara, que é parceira aqui do canal, vocês sabem bem. Que assim, recado rápido pra você que quer vestimentas de Fórmula 1, cara, seja camiseta, seja moletom, seja polo. Tem a Paroc BR, cara, que são assim, estampas muito da horas. Aqui, mano, aqui em casa, velho, assim, quando eu vou sair, sei lá, assim, eu uso duas coisas. Camisa de time e camisa da Paroc BR. Dá pra sair numa boa, cara. Agora lançou um monte de estampa nova, cara. Um monte de estampa assim mais minimalista que dá pra sair na rua tranquilaço. E temáticas, tem de pilotos atuais, de pilotos clássicos, cara, das equipes, de temas variados ali relacionados à Fórmula 1. Vale a pena conferir, os links estarão na descrição e no comentário fixado. E use o cupom Primeira Fila para 10% de desconto mais frete grátis. Enfim, gente, começo de ano, né? A temporada tá logo ali, então, gente, aproveite aí a Paroc BR, é isso daí, cara, tamo junto. Aí voltamos para a corrida, Rio aproveitava para parar, voltava em terceiro, mas só um pouquinho à frente do Hakkinen. Porém, o finlandês passou o inglês, rapaz, olha ele. E o Senna também aproveitava para parar na volta 24, voltando em segundo, obviamente. Enquanto o Rio, na volta 26, na curva 1, repassava o Mika, que na volta 29 veio abandonar. Problema de freio, tempão nos boxes, deu ruim para o Mika. E ali tava sendo um bom início de passagem do Hakkinen pela McLaren, cara, substituiu bem o Andretti, mas quebrou aí. Prost também parava nos boxes, no caso, na volta 28, e óbvio, voltou em segundo, Senna é líder. E temos que ser sinceros aqui mais uma vez, que corrideca, velho. Boa pra dormir, né? Era madrugada na época, então pra pegar no sono é 2 toques. Tá que tinha muita corrida boa nessa época que era prejudicada pela direção de TV, mas não é o caso, a corrida realmente tava ruim aqui. Última corrida do ano, só valendo vice-campeonato, assim, não tava muito emocionante. E bicho, olha isso, tem o radar, cara. Tem um radar na pista. E a vantagem do Senna já era de 13 segundos. Aqui acabou, né, gente? O Berger foi lá, passou Aguri e Suzuki para ser o quinto. Grande corrida do Aguri. E, velho, olha o gap de todo mundo após 34 voltas. A esperança de briga é só Prost e Rio, cara, só. E o inglês colou no francês. Gente, tem briga. Será que vai passar? Será? Não. Spoiler, não teremos mais ultrapassagens televisionadas daqui pra frente. Ó, tomamos. O cara deve estar rindo da nossa cara lá em cima, meu. Nossa, esses trouxas viram até o final, velho. E o Gunu rodou de novo, ô bagre, hein? O Galvão e o Regi começavam a conversar, falavam ali dos rumores da Sauber Mercedes que poderia virar uma Mercedes de fábrica mesmo. Não se concretizou, mas era o rumo da época, né, gente? Quem virou meio que isso daí foi a McLaren depois, muito tempo à frente, a Brown GP. Teria aí a segunda parada dos caras, o Damon Hill foi o primeiro dos líderes a parar. Demorou 2 voltas, mas Prost parou e voltou tranquilamente na frente do inglês. Senna demorou mais, porém também fez seu pit 5.0 rapidíssimo e voltou na ponta. Enquanto o Damon Hill colava no Prost, de novo pressionava, esse era o momento da corrida e tava colado mesmo, os retardatários atrapalhavam, o Prost tinha esse problema, mas nada de ataque, o Hill queria o vice. Para isso teria que terminar na frente de Senna. Enfim, a corrida
Velho, o que foi isso do Leto? Que isso, gente? O cara voou, velho. Mostrou o assoalho todo. E, óbvio, abandonou. E a gente chegava na reta final. Demon Hill finalmente vai pro ataque. Ele vai ultrapassar, pelo amor de Deus, Demon Hill. Cara, pelo amor de Deus. Ele rodou sozinho. Demon Hill, me ajuda, cara. Salsicha, um bagre. Ficou para trás, ainda teve terceiro, mas a chance de vice foi pro escambau. Assim como qualquer emoção da corrida. Enquanto uma outra Sauber pegou o voo na curva 1. Pera... Uma outra Sauber foi o Weilinger. Estamos no final, a corrida ia acabar, não foi emocionante, longe disso. Porém, o Senna vinha para vencer. O Prost vinha para se aposentar, parecia até o GC com as estatísticas lá, meio que uma homenagem. Uma lenda da Fórmula 1 pararia, gente. Enquanto isso, rapaziada, Ayrton Senna da Silva vencia o GP da Austrália de 93. Vencia sua última corrida pela McLaren. Uma performance dominante com pole e vitória controlada, para fechar com chave de ouro uma parceria tão vitoriosa com a equipe de Woke. A classificação final ficou assim: Senna vencedor com Prost e Hill no pódio, e fechando a zona de pontos já estavam Alesi, Berger e Brundle de Ligier. Olha o Brundle, rapaz, ele que começou todo o caos lá na largada. Cara, que vitória. Que vitória. Uma corrida que foi chata do início ao fim, mas que formou aura antes dela e depois dela. Porque no parque fechado aconteceu aquele encontro maravilhoso entre Senna e Prost. Os dois fizeram as pazes, era o fim de uma longa rivalidade. E assim, isso foi tanto fora do pódio quanto no pódio, um dos momentos mais bonitos e simbólicos da história da Fórmula 1. Um tetracampeão que estava saindo de Senna, se despedindo de seu maior rival que se despedia de sua equipe mais vencedora. De onde ambos compartilharam a rivalidade no mesmo ambiente. E que infelizmente mal sabíamos, mas essa seria a última vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. O que deixou esse momento com peso ainda maior. E assim faltam palavras para descrever uma cena gigantesca, apenas observe. E teve mais coisas depois. Porque Adelaide, ali na época da Fórmula 1, tinha shows também, cara. O local de Adelaide era bem bacana, cara, com várias atividades. E bicho, o Senna foi chamado por simplesmente Tina Turner para o palco, dedicando para ele a música Simply the Best. Que né, se você não sabe francês, significa simplesmente o melhor. Poliglota, fala vários idiomas. E a classificação do campeonato ficou assim: Senna garantia o vice-campeonato e fechava com chave de ouro um brilhante 93. Pena que depois, em 94, ele teria aquele infeliz ano. Chegaram a conversar durante a prova ali, o Galvão e o Regi, né, de que o Senna poderia quebrar o recorde de vitórias da Fórmula 1, né, era 10 vitórias apenas. Só que, né, aconteceu aquilo. Mas essa corrida em Adelaide foi quase como uma despedida dele da categoria, que a gente não esperava. E esse foi o GP da Austrália de 93. Aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Tá na descrição do nosso Instagram, primeira fila F1. Oh, eu sempre gaguejo quando eu vou encerrar o vídeo, né? Twitter, Kevin Close F1. Aqui estão os membros, muito obrigado aos membros, cara. Se quiser virar um, botãozinho seja membro aqui embaixo, cara. Se quiser virar, beleza. Se não quiser virar, fique tranquilo. Sugestões nos comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo daqui. Falou!